Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite a cada um de vocês. Vamos começar hoje mais um livro da Sagrada Escritura, nosso estudo bíblico diário. Para quem está chegando agora, não deixe esse vídeo. São 15 minutos que nós temos como meta de lermos todos os dias, num vídeo gravado aqui, um capítulo da Palavra de Deus. Nós começamos em 1º de janeiro com a meta espiritual, né, de crescimento, de leitura do Novo Testamento. E desde o dia 1º de janeiro deste ano até o início desse mês de novembro, nós concluímos todo o Novo Testamento. E de lá para cá já começamos o Antigo Testamento, nós vamos parar, vamos continuar fazendo um capítulo por dia, de domingo a domingo, né? E começamos no Antigo Testamento. Nós escolhemos começar pelos profetas menores, que são 12, né? E nós, desse 12, já lemos 3, né? 4, na realidade, que já lemos Joel, depois Amós, Abdias e Jonas. Hoje nós vamos começar o 5º profeta, o 5º livro do Antigo Testamento, do nosso estudo bíblico, que é o profeta Miqueias. Né? O profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele é judeu, né? Que morava em Moraste, a oeste de Hebron. Ele exerce a atividade de profeta durante o reinado de Acás e de Ezequias, ou seja, antes da tomada da Samaria, que foi no ano de 721 a.C., né, antes de Cristo. E em parte ele foi contemporâneo de Oséias e por mais tempo foi contemporâneo de Isaías também, né, Ele tem uma origem camponesa e assim como Amós, né, que também era vaqueiro, né, de profissão, não era profeta, ele não gosta muito das grandes cidades, né? E a linguagem dele é concreta, por vezes, muitas vezes brutal, né? Então ele é mais direto. Então nós vamos entender um pouco de Miqueias nesse sentido. Miqueias vai falar sobre, vai condenar Samaria, vai condenar também o povo de Israel, né? E também condenar Jerusalém. Não é que ele vai condenar, ele vai profetizar dizendo que vai ser destruído. E de fato aconteceu a destruição da Samaria, né? Então, Miqueias fustiga, né? Então, veja, ele é portador da palavra de Deus, a qual é, antes de tudo, uma condenação, né? O Senhor instaura o processo do seu povo e acha o culpado, né? Acha o culpado. Sobretudo pelas faltas morais, pelos pecados religiosos, né? Aqui algo para nós católicos, né? Os pecados religiosos. Porque, meu irmão, o mundo ele tem os seus pecados, é claro, né? O mundo jaz sob o maligno, mas os pecados religiosos, né, da igreja, isto fere demais o coração de Deus. Tanto a igreja como instituição, quanto a igreja, nós, povo de Deus, né, que somos igreja. Então, o pecado do sacerdote, do bispo, né, dos consagrados, dos religiosos, isso fere, isso brada o coração de Deus. Instituições religiosas, né, que são tomadas pelo mal, como já profetizou, como já nos disse na sua mensagem, Nossa Senhora em La Salette. Se você quiser, procure na internet a mensagem de La Salette. É fortíssima, duríssima para com a igreja. Então, veja, algo que acontece no nosso tempo acontecia também naquela época. Pecados religiosos, né? As faltas morais, né? Miqueias, ele reclama os ricos assambarcadores, né? Medíocres, né? Os credores sem compaixão, os comerciantes fraudulentos, os corruptos, as famílias divididas, os sacerdotes e os profetas gananciosos, promíscuos, os chefes tirânicos, os juízes venais, né? Um povo que, ao contrário do que o Senhor dizia, exigia, e Deus exigia, praticar o direito, gostar do amor e caminhar humildemente com o teu Deus. Eles não faziam isso, né? Então, o castigo está decidido. E no meio de uma catástrofe mundial, Deus virá julgar e punir o seu povo. Anuncia-se, então, a ruína da Samaria, logo no início, que nós vamos ver hoje,
e das cidades da planície, em que vive Miqueias, e até mesmo a ruína de Jerusalém. Não obstante, também o profeta guarda a esperança, retoma a doutrina do resto, né, que Amós traz, o resto de Israel, é um pequeno povo guardado na fidelidade, né? Enfim, este é o profeta Miqueias. Certamente nós vamos adentrar nesse conhecimento do profeta Miqueias e pedir a Deus a graça da conversão. Vamos juntos? Depois da introdução, vamos orar para fazermos o estudo bíblico de Miqueias. Pega a tua caneta, o teu livro, a tua Bíblia e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama o teu Espírito e nos conceda a graça da fidelidade, que possamos fazer em tudo a tua vontade. Converte o nosso coração, Senhor. Amém. Miqueias, capítulo 1. Vamos juntos, meus irmãos. Palavra de Yahvé que foi dirigida a Miqueias de Moraste, nos dias de Joatão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e o que ele viu a respeito da Samaria e de Jerusalém. Então, contextualizou. Ouvi, povos todos, preste atenção, terra e o que a habita, que Yahvé seja testemunha contra vós. O Senhor saiu de seu santo templo. Porque eis que Yahvé saiu de seu lugar santo. Ele desce e pisa sobre os cumes da terra. Debaixo dele os montes se derretem e os vales se desfazem, como a cera junto do fogo, como a água derramada em uma encosta. Veja, o poder de Yahvé, o poder do Senhor, que é maior do que qualquer tirano neste mundo, do que qualquer governante, do que qualquer rei, que é maior do que qualquer enfermidade, que é maior do que qualquer força da natureza. Não existe Pachamama, não existe nenhum espírito maligno, não existe homem que seja maior do que Deus. Ele é poderoso. Debaixo dele os montes se derretem, os vales se desfazem, como cera junto do fogo, como água derramada em uma encosta. Ele é poderoso. Tudo isso por causa do crime de Jacó, por causa dos pecados da casa de Israel. Doloroso, né? Por causa do crime da igreja, da nossa igreja, dos cristãos. Qual é o crime de Jacó? Não é Samaria. Qual é o pecado da casa de Judá? Não é Jerusalém. Farei de Samaria um campo de ruínas. Perdão. Qual é o crime de Jacó? Não é Samaria? Qual é o pecado da casa de Judá? Não é Jerusalém? Farei da Samaria um campo de ruínas, olha que dor. Uma plantação de vinhas, lançarei as suas pedras para o vale e desnudarei os seus fundamentos. Todas as suas estátuas serão quebradas, todos os seus salários serão queimados pelo fogo. É o salário das prostitutas sagradas, né? Que tinha isso ligados lá na Samaria. Todos os seus salários serão queimados pelo fogo e arruinarei todas as suas imagens, já que elas foram ajuntadas com o salário da prostituição. Tornar-se-ão de novo o salário de prostituição. Que dura, que julgamento duro contra Samaria. Samaria hoje são outras grandes cidades, né? Podemos ser nós que viramos as costas para Deus. Veja, não são os muçulmanos, não são os budistas, não são os hindus, são os cristãos que não vivem, que são corruptos, que se prostituem, que são ladrões, que são assaltantes. Então, isto é chamado a nossa conversão mais uma vez, né? Por isso eu me lamentarei e gemerei, andarei descalço e nu, lançarei lamentos como os chacais e gemidos como os filhotes de avestruz. Porque é incurável o golpe de Yahvé. Sim, ele chegou até Judá, bateu a porta do meu povo, até em Jerusalém. Gente, é incurável o golpe de Yahvé. Doloroso isso, né, filhos? Em Gate, não anuncieis. Em Soco, não choreis. Em Bet-Leafra, revolvei-vos no pó. Passa, vai. Tu que moras em Safir, envergonhada e nua, não saiu de sua cidade, aquela que habita Sanaã. Luto para Bet-Esel. Seu sustentáculo vos é tirado. Poderá esperar o bem aquela que habita em Marote?
Porque a desgraça desceu de Yahvé até a porta de Jerusalém. Atrela ao carro o cavalo, habitante de Laquis. Este foi o começo do pecado para a filha de Sião. Porque em ti foram encontrados os crimes de Israel. Por isso darás um dote. Amoraste Gate. Bet-Axide, Zibe, será uma decepção para os reis de Israel. De novo, farei voltar o conquistador sobre ti, habitante de Maresa. A glória de Israel irá até Odolã. Corta os cabelos, raspa-os, pelos filhos de tua alegria. Alarga a tua cauva como a águia, porque eles foram exilados para longe de ti. Que coisa doída, né? Do versículo 2 até o versículo 7, nós temos aqui o julgamento da Samaria. Do versículo 8 até o versículo 16, nós temos o julgamento das cidades da planície, né, onde morava Miqueias. Por quê, meus irmãos? Porque eram promíscuos, porque não viviam direito, não amavam os irmãos, não eram homens, não eram uma igreja viva, coerente, mas ao contrário, eram prostitutos, eram corruptos. Daí a necessidade de nós sermos de Deus. De nós sermos de Deus, queridos. Nós precisamos ser de Deus. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em bondade. Mas Ele não é bobo, né? Deus, Ele é mãe, mas Ele é pai. Um pai que corrige. Eu gosto de dizer isso com todo carinho e sinceridade, né? Eu olho hoje e vejo essa pandemia ou tantas realidades que acontecem. Por que não pode ser, e para mim também é, uma permissão de Deus como um castigo para nós, igreja, que somos infiéis, que não amamos a Eucaristia, que não fazemos a vontade do Senhor, que não damos esmola, que não somos caridosos, que não rezamos. Você já imaginou se nós vivêssemos a castidade? Você já imaginou se nós vivêssemos a castidade? Se nós, país católico cristão, vivêssemos a castidade que Deus pede? E o que é castidade? Para os casados, não adulterar. Para os solteiros, não ter relação sexual antes do casamento. Não ter relação com pessoas do mesmo sexo. Será que se nós vêssemos a castidade fosse uma virtude, um dom de Deus vivido entre nós, estaríamos discutindo sobre aborto? Sobre ideologia de gênero? Sobre privilégios para homossexuais? Não. Ou seja, nós padecemos porque nós não vivemos segundo o coração de Deus, né? Não vivemos segundo o coração de Deus. Nós precisamos retomar. É tempo de conversão, queridos. É tempo de conversão, meus irmãos. O Senhor está próximo, eu creio nisso. Não à toa nós estamos rezando com os profetas, né? No final deste ano de 2020, um ano tão duro, tão difícil, onde muitos de nós, pelo menos em algum momento, perguntamos, será que Jesus está voltando? Então é hora de nos converter. Porque vêm as desgraças para nos alertar de que nós precisamos voltar para Deus. Como a tempestade que veio sobre Jonas, lembra? Quando Jonas fugia da face de Deus, o profeta, Deus mandou uma tempestade muito grande. Para quê? Para que Jonas fosse jogado no mar, para que ele percebesse que aquela tempestade tinha um único intuito maior, fazer com que ele voltasse para perto de Deus. As tempestades da nossa vida é para isso, as dificuldades da nossa vida é para isso. Hoje nós precisamos retomar a oração, né? Para que a Covid não nos ataque, para que o mal seja destronado, para que os ditadores sejam derrubados. Mas precisamos nos converter como igreja, né? Miqueias traz uma dura profecia contra Samaria e contra as cidades da planície de Israel. Que Deus nos converta, nos dê a graça de sermos santos. Deus abençoe você. Amanhã vamos para o capítulo 2 de Miqueias. Marque mais pessoas aqui nos comentários. Diga o que é que você aprendeu. Vamos juntos. Vamos até o fim desse ano e ler esses profetas menores. Tenho certeza que vai ser muito bom. Tem sido muito bom. Deus abençoe você.